Olá pessoal, tudo bom com vocês? Marcos aqui mais uma vez. Vocês conhecem esse gibi aqui? Maus, de Art Spiegelman. Nesta obra, o autor fala sobre a história de seu pai, um sobrevivente ao Holocausto. Fica comigo que após a vinheta o comentário é sobre ele. Olá pessoal, vamos para mais um comentário sobre gibis aqui no canal? Antes de mais nada, quero te pedir para deixar o seu like curtindo o vídeo. Caso você goste da proposta, considere se inscrever no canal, compartilha, tá? Comenta, que além de ajudar muito, ainda incentiva a produção de conteúdo novo, tá bom? Eu escrevi também uma postagem sobre este mesmo tema, sobre esse mesmo gibi, no blog HQ Pixel, então dá uma passadinha por lá, confere também o conteúdo em texto que eu deixei, tá bom? Um complementando o outro. Então vamos falar um pouco mais sobre esta obra, tá? Esta graphic novel que traz um relato histórico, tá? Do pai, do autor deste gibi. Essa obra conta a história de Vladek Spiegelman, pai de Art Spiegelman, que é o autor desse gibi. Vladek foi um sobrevivente ao Holocausto nazista. Então, a narrativa aqui conta as experiências do Vladek, tá? Sobre como ele sobreviveu aos campos de concentração nazista e sua luta pela sobrevivência. E este quadrinho ele foi publicado entre 1980 e 1991 em duas partes, tá? A primeira parte, o nome da primeira parte era Meu Pai Sangra História, e a segunda parte se chama E Aqui Começam os Meus Problemas, tá? Falando sobre o personagem principal aqui, que é o pai do autor. E esta obra, pessoal, recebeu reconhecimento internacional, se tornando uma das histórias em quadrinhos mais importantes, tá? Da nossa época. E aqui, uma característica bem marcante é a forma com que o autor retrata os personagens. Os judeus, aqui ele retrata como ratos. Os nazistas ele retrata como gatos, os poloneses são retratados como porcos e os americanos como cães. Então é um jeito bem interessante e peculiar até a forma com que ele retrata, e ele, assim, à medida que a gente vai lendo, a gente percebe que ele soube retratar cada grupo com um animal bem adequado, tá? Então essa característica visual que ele dá para os personagens deixa a obra bem marcante e bem mais emocionante também, que a gente vê a forma com que os nazistas perseguem os judeus, tá? Os nazistas sendo retratados como gatos e os judeus como ratos, fugindo literalmente, tá? Dos seus algozes, né? Fugindo para sobreviver. Então ele soube escolher bem que tipo de animal ele ia retratar cada nacionalidade, cada povo, cada grupo aqui, tá? Então ficou bem marcante, bem interessante a forma com que ele mostra isso daí, tá? O gibi inteiro é retratado desse jeito. E o autor? Vamos falar um pouco sobre ele? O Art, ele nasceu no mês de fevereiro do ano de 1948 em Estocolmo, na Suécia, se mudando posteriormente para os Estados Unidos, tá? Ele iniciou a sua carreira como jornalista e não como cartunista ou quadrinista, tá? No início, por volta dos anos 60, 70, ele chegou a ter uma revista, tá? Juntamente com sua esposa, onde ele era editor e publicava outros autores. Então, o início da sua trajetória profissional foi como jornalista, e isso foi interessante, porque eu imagino que seja esse senso crítico de jornalista, essa pegada jornalística, que fez com que ele criasse uma obra tão memorável quanto o Maus, tá? Então, esse gibi, ele foi aclamado por público e crítica, pessoal. Ele se tornou uma das histórias em quadrinhos mais importantes, tá? De todos os tempos. Porque antes os quadrinhos eram vistos mais como entretenimento, coisa para criança, né? Uma coisa assim mais de segundo plano mesmo. Então, quando vem essa pegada jornalística fazendo esse registro histórico, tá? Faz com que os quadrinhos subam um patamar muito mais importante. Então todos começam a ver as histórias em quadrinhos como uma forma
tá? De comunicação, uma forma de comunicação extremamente eficiente para tratar assuntos extremamente sensíveis, tá? E a gente vê isso se desdobrando ao longo dos tempos. Então hoje não só o Maus, mas temos várias outras obras que tratam temas sensíveis, que tratam temas históricos, tá? Que talvez esse conhecimento não teria chegado às pessoas de outra forma. Infelizmente, hoje, muita gente não tem acesso, talvez por desinteresse ou talvez por falta de oportunidade, a conhecer o horror que foi o Holocausto, tá? Na Segunda Guerra Mundial, o Holocausto nazista. Então, esse gibi, essa história em quadrinho, eu confesso que eu fui ter uma visão mais próxima do que foi a realidade daquilo ali através dessa obra. Então, o interessante é que você pega uma graphic novel dessa, você lê, você se envolve, você passa a ter mais interesse sobre o assunto e você tem até condições de absorver melhor outras formas, né, de informação sobre esse mesmo tema. Então, para mim, essa obra ela é extremamente importante por isso, tá? Porque ela acaba despertando nas pessoas um interesse maior, tá? Além de ser extremamente informativa, cheia de detalhes, riquíssima em detalhes, tá, pessoal? Muito bom mesmo esse gibi. Então, eu quero fazer uma pincelada, pegar alguns trechinhos que eu achei legal aqui e a gente vai comentar rapidinho aqui, tá bom? Então, vamos lá. Então, no início, ele conta a época em que ele era solteiro ainda, como conheceu a Anja, né, que é uma outra personagem que ele fala, que conviveu com ele, né, durante muito tempo. E ele conta também como era o convívio familiar, com sua família e com a família da Anja, que veio a ser sua companheira posteriormente. No início eles trabalhavam, a economia deles girava em torno do comércio de tecidos, então eles eram bem prósperos, e ele vem a se casar, né, e logo após o seu casamento aí fala da lua de mel, e onde ele fala sobre a lua de mel. O interessante é que quando ele narra a lua de mel, olha só, a lua de mel ele mostra uma bandeira nazista. Então é logo após o seu casamento que começam as primeiras prisões, os nazistas começam a perseguir os primeiros judeus ali. E isso vai tomando conta, um medo, né, generalizado. A princípio eles pensam que são alguns que têm algum problema, que faz alguma coisa de errado, mas logo eles percebem que não era, a intenção era eliminar mesmo, eles queriam acabar com os judeus. Então começa essa perseguição. Interessante é que ele tem uma parte que ele conta de dois comerciantes, eram pai e filho. Tá? Eles tinham um comércio e para poder comercializar a sua mercadoria, eles tinham que ter um cartão, um bilhete que autorizasse. E para comprar também, tinha que os judeus eles precisavam ter uma autorização especial para fazer negócio. Então quem não tinha, eles estavam prendendo o pessoal e recolhendo. E é interessante é que aqui começa a contar a história dos trens. Né, eles prendiam os judeus, colocavam nos trens e mandavam para o campo de concentração. E ele fala, e é onde ele fala sobre esse pai e filho, né, que eram comerciantes. Ele fala que eles haviam sido presos por vender mercadorias sem a autorização deles, né, dos nazistas. E iam usar os dois como exemplos. Então esses dois foram enforcados e ficaram 2 semanas pendurados, né, na vista de todos, em público, para que as pessoas vissem aquilo. Aí o Vladek ele fala que ficou com muito medo, com medo de que algum outro judeu denunciasse ele, porque ele comprou sem autorização também. Ficou com medo de que ele fosse denunciado para livrar a própria pele. Então chegou nesse ponto, eles estavam denunciando uns aos outros para poder escapar da perseguição, mas isso aí não durou muito, porque logo eles viam que não ia adiantar. Mesmo entregando os companheiros, eles também seriam presos. Outra parte interessante é que ele visita uma família e tem ali as crianças. Aí eles falam, vamos esconder as crianças, porque se acontecer alguma coisa com a gente, pelo menos as crianças ficam salvas, né?
Então era um período muito estranho, um período sinistro ali que esse pessoal estava vivenciando nessa época aí. E o gibi vai encaminhando na história e quando chega por volta do 4º capítulo em diante, até tá na entrada do capítulo diz onde o laço aperta. É onde a coisa começa a ficar complicada. Eles começam a perceber que não tem mais escapatória. Logo o pai do Art, o Vladek, ele vai preso, eles levam ele para um campo de concentração, tá? Ele preso ali. Então todos os dias, aí os campos começam a ficar muito cheios e eles começam uma luta, pessoal, pela sobrevivência mesmo. Tipo assim, ficavam sem comida, então qualquer coisa que conseguissem para comer, eles pegavam, não tinham lugar para dormir, eles tinham que ficar em pé, não conseguiam nem se sentar para poder dormir, então era uma condição assim deplorável a forma com que eles estavam vivendo nos campos de concentração. Alguns entregavam os outros para que morresse, para que sobrasse mais comida, para que sobrasse um lugar ali onde eles pudessem pelo menos descansar um pouco. E mal dormiam também, porque eles ficavam com medo de que à noite viesse alguém e os levassem para serem incinerados. Então aqui conta, pessoal, como eram as câmaras de gás, tá? Ele tem um fato interessante que ele fala das câmaras de gás, que eram enormes, então colocavam muitos judeus ali dentro e trancavam a porta e jogavam o gás e eles tentavam sair, tentavam abrir a porta para sair dali de dentro, não conseguiam. E depois que passava esse período, eles abriam a porta e viam que os judeus estavam todos amontoados ali na região da porta. Alguns faziam tanta força para tentar abrir a porta que os braços deslocavam, sabe? Então ele narra isso aí. E a gente fica só imaginando essa cena. Outra parte interessante, triste, muito triste também, é onde ele conta dos poucos amigos que ele fazia. Então tinha pouquíssimas pessoas em quem ele podia confiar. E um deles, ele fala que certa noite foi levado e não voltou mais. E depois ficou sabendo que ele havia sido levado para ser incinerado. Então os campos ficavam muito cheios, não tinha comida para todo mundo, então eles começaram a incinerar as pessoas para reduzir a quantidade, a população dos presos ali. Então ele fala assim que via muitos serem levados e depois eles viam a fumaça saindo e eles sabiam que aquela fumaça eram seus amigos judeus que estavam sendo incinerados e saindo pela chaminé. Esse termo, sair pela chaminé, ele fala que durante muito tempo ele teve medo de sair pela chaminé, tá? E lá na segunda parte do quadrinho, como eu disse anteriormente, ele foi publicado, né, em 2 edições anteriormente, e depois foi compilado nessa edição única. Então, na segunda parte, a gente percebe muito o trauma após ele conseguir sobreviver. Lembrando que foram poucos os que conseguiram sobreviver, tá, pessoal? Eu não lembro agora exatamente a quantidade de presos e a quantidade que conseguiu passar por tudo isso aí, sobreviver a um campo de concentração. E ele ficou, o Vladek, ele ficou preso em Auschwitz, que foi um dos campos, um dos maiores, tá? E dos mais terríveis, tá? Um dos mais terríveis campos de concentração nazista que teve. E após ele conseguiu, né, passar por tudo isso, e ele conta que ficou tão traumatizado, mas tão traumatizado que a comida, até hoje, né, naquela época, ele conta que ele ficou tão traumatizado que ele tinha o costume de não dispersar nada da comida, porque aquela coisa de que não tinha o que comer, que eles guardavam as migalhas, guardavam os restos, né, porque não sabia se tinha o que comer no dia seguinte. Então até então ele trazia isso com ele. Então ele estocava até mesmo as migalhas e os restos da comida que ele tinha, porque ele trouxe, né, consigo ali
esse ranço aí. Outra coisa também interessante e triste é o fato que ele falava que não conseguia nem ouvir uma sirene. Então, a hora que ele ouvia uma sirene, aquilo causava um pavor nele tão grande que ele ficava com vontade de se esconder embaixo da cama, de tanto medo. Ele ficava ali, ó, tremendo por horas, só por ter ouvido o som da sirene, porque o som da sirene lembrava ele tudo de mais terrível que ele viveu no campo de concentração. Então, eu não vou ficar falando muito sobre o que aconteceu, tá? Só lembrar mais uma vez para vocês que esse quadrinho é um quadrinho extraordinário, vale a pena ter esse quadrinho. Quem gosta de histórias em quadrinhos, ter isso aqui na coleção é muito bom, tá? Ler isso aqui. Tem muita gente, muitos professores, né, colegas, eu também sou professor de artes visuais, muitos professores levam esse quadrinho para ser debatido em sala de aula, tá, pessoal? Não só na escola secundária, mas em universidades também esse quadrinho é muito discutido até hoje. Tá? Então é um tema muito interessante. Tem um outro quadrinho com uma pegada mais ou menos parecida que eu quero falar sobre ele, que é Persépolis. Tá ali também na minha coleção. Eu não terminei de ler ele ainda. Quando eu terminar eu venho falar sobre ele. Então é um quadrinho bacana, vale a pena ter, tá? Olha aqui o volume, muitas páginas, o acabamento é muito bom. Esse quadrinho acho que já tem uns 5 anos que eu tenho ele ou mais. Assim que eu comprei eu já corri e fui ler. Acho que vou ler ele todo novamente, vale a pena, é legal ler. Talvez depois que eu ler novamente eu faça algum outro vídeo fazendo uma resenha sobre ele, tá? Mas por hoje eu quero ficar por aqui. Então, dica para vocês, quem não conhece, conheça, leia Maus de Art Spiegelman, tá? Um quadrinho jornalístico, tá? Que conta uma história, traz uma visão muito próxima do que aconteceu. Alguém que passou por lá, sobreviveu tudo aquilo, que contou essa história, e o cara, a sorte foi que o próprio filho, né, retratou essa história nessa obra aqui. Pessoal, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Mais uma vez eu quero reforçar, quem não é inscrito e gostou da proposta, se inscreva. Eu prometo que vou tentar gravar com mais frequência, tem muita coisa legal para falar. Esse canal fala também sobre videogames, não só de histórias em quadrinhos, né? Não só sobre gibis. Eu tô pensando em fazer o próximo, talvez, falando sobre a morte e o retorno do Superman, tá? E linkando com um jogo, eu tenho um jogo ali do Mega Drive, onde eu falo sobre isso, então talvez a gente fale mais sobre isso, mas por hoje é só, tá? Se inscreva no canal, curte o vídeo se não curtiu ainda, compartilha, comenta, dá uma passadinha lá no site, né, no blog hqpixel.art, dá uma lida no conteúdo que eu estou deixando publicado lá também sobre esta mesma obra aqui, tá? E vai ser muito bom receber o seu comentário aqui e lá. Então eu fico com vocês por aqui e abraço e até o próximo vídeo.